Faremos a apresentação do lança-perfume, mais cotidianamente conhecido como loló. Aqui abordaremos os tópicos como os efeitos no corpo humano e os componentes nele presentes. Bom, esses são os integrantes do trabalho. Bom, lança-perfume. O lança-perfume, popularmente chamado de loló, vem geralmente em recipientes fechados e lacrados, por conta de sua alta volatilidade, ou seja, capacidade de vaporização muito alta. Dessa forma, para manter o cheirinho agradável, a substância fica presa dentro de uma garrafa ou também em latinhas, e logo em seguida é baforado, fazendo com que os seus reagentes químicos passem pelas vias aéreas, podendo ir para o pulmão e até para a corrente sanguínea, causando sérios danos à saúde. Bom, agora um pouco mais da história do Loló. O lança-perfume, popularmente chamado de Loló, ele alcançou a popularidade aqui no Brasil quando ele foi importado da Argentina, no início do século XX. Os primeiros indícios do uso dessa substância aqui no Brasil foi de forma coletiva e no Carnaval do Rio de Janeiro, em 1906. E nessa época ele era chamado pela população de cheirinho da Loló. E ele tornou-se popular como símbolo do carnaval carioca. Originalmente, ele era vendido em frascos dourados e utilizado até de forma inocente e comum, pois as pessoas não tinham a noção de quão nocivo essa substância era à saúde. E ele era utilizado em diversos estados brasileiros durante o carnaval. E os compostos químicos que estão presentes no loló são diversos, mas aqui estão alguns, que é o éter, o clorofórmio e o tricloroetileno, no qual nós iremos falar mais no trabalho. Aqui a fórmula estrutural de cada um. E a fórmula de bastão do tricloroetileno. Bom, mas aqui abordaremos mais o triocloroetileno. Bom, o tricloroetileno, como vimos, ele é um componente do lança-perfume, no qual ele pode ser tanto da forma cutânea, oral e nasal. No caso, cutânea com o contato com os dedos ou qualquer parte da pele. Mas como estamos falando da droga lança-perfume, é claro que estamos falando da inalação, mais conhecido como baforar, que é através da via oral. Por ser muito volátil, é muito fácil da gente ingerir esse composto através de um simples puxão de ar. A partir do momento que é feito é baforado esse produto, vai ao pulmão, é absorvido pelos alvéolos dos pulmões e é diretamente jogado para a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, a distribuição ele acaba chegando, ele anda em todo o corpo. Assim, ele consegue, por exemplo, chegar nos tecidos adiposos, onde a gente está querendo ressaltar aqui. Devido à sua lipofilia, ele vai acabar se ligando com esse tecido adiposo, por causa da sua lipofilia, que é essa afinidade com a gordura. Isso está muito relacionado com a questão da obesidade de uma pessoa. Quanto mais obesa ela for, mais os componentes, no caso o tricloroetileno, vai acabar se ligando e mais difícil vai ser metabolizado e eliminado do corpo. Já em relação a isso, a eliminação, que ela é feita no rim, de um processo metabólico, no qual no rim o tricloroetileno ele vai ser transformado em ácido tricloroacético e tricloroacetano, tricloroetano. Nesses dois componentes ele vai ser eliminado através das vias renais, o rim, finalmente na urina. Bom, ao usuário, o que ele vai acabar ocasionando? Podemos separar em 4 fases, como vemos aqui no cidadão que está sobre os efeitos do lança-perfume. Um dos efeitos é forte enfatizar que ele age instantaneamente. Como vemos, o rapaz acabou de tiver a sua primeira dose e já está desse jeito. De imediato, na primeira fase, a gente já consegue ver uma série de euforia, uma excitação, umas alucinações heróicas, perturbações auditivas e visuais. Já numa segunda fase, com um uso mais frequente, porque num simples baforada isso vai acontecer, esses efeitos no corpo humano.
Só que numa festa, num período à noite, como no carnaval como a gente viu historicamente, ele é muito utilizado, por exemplo, a noite inteira, um frasco, uma grande quantidade. Então vai acabar gerando outros efeitos. Como o início da depressão do SNC, aqui começa as coisas a ficarem mais complicadas, porque a gente está trabalhando no sistema nervoso central, até porque a gente está falando de uma droga. E ela vai começar a gerar o quê? Confusão mental, perda de autocontrole, embaçamento da visão, cefalia e palidez. Mas posteriormente, depressão dos reflexos, falha na coordenação motora, ocular no caso, redução do estado alerta, fala enrolada, dificuldade de andar corretamente, vários efeitos na questão do sistema nervoso. Inconsciência, sonhos estranhos, queda da pressão arterial e em casos mais graves até convulsivos. E aqui é importante ressalvar, porque ele sim pode trazer morte. Esses ataques convulsivos estão também relacionados com a relação com o coração, onde o tricolor etileno vai acabar agindo, porque ele vai instigar os músculos do coração a baterem mais forte, e ficarem mais ativos. No que vai, por exemplo, em outros casos, gerar arritmia ou uma aceleração dos batimentos cardíacos, o que pode ocasionar um infarto. Ou seja, é importante ressalvar que o uso extremo, como provavelmente o cidadão está fazendo, pode causar riscos muito grandes, como todos esses que a gente viu. Pode, infelizmente, levar à morte. Bom, entre alguns aspectos foi abordado aqui o tricloretileno como composto ativo do lança-perfume. Agradecido, essa foi a nossa apresentação.